Amém. Meu nome, humilhar e orar, me buscar. Desculpe. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu sararei, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Nós estamos passando um período difícil no nosso país e queremos orar agora pelo Brasil. Mas esse versículo fala, se dirige exatamente ao povo de Deus. Será que nós estamos buscando corretamente os caminhos do Senhor? Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos confiar no Senhor, que é o Senhor de todas as coisas. E a tua obra, Senhor Deus, é que vai sarar esta terra. Nós te pedimos, Senhor Deus, por este povo brasileiro, pelo povo cristão, para que nós olhemos para nós mesmos e nos façamos, Senhor Deus, mudar o percurso das nossas vidas, deixando de ser egoístas, deixando de lado tudo aquilo que te ofende, Senhor Deus, e que nós possamos nos humilhar diante de ti e pedir, Senhor Deus, perdão pelas nossas fraquezas e mudar o rumo, para que o Senhor possa sarar esta terra. Só o Senhor pode mudar o curso do que está acontecendo. E nós queremos confiar no Senhor para que haja restauração do nosso país. Senhor, move os homens que estão lá em cima para que hajam em favor do povo brasileiro. Hajam com correção, procurando buscar justiça e não seus próprios interesses. Sara a nossa terra. E agora nós queremos pedir, Senhor Deus, que possamos sentir a tua presença neste culto conosco. Abençoa cada um que está aqui, que veio te adorar neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar hino 627. Mas a sério. Salmos hino 627. Vamos ficar em pé? Salvador, o meu nosso país.
Quarteto de Noé. Vai cantar, não? Nós vamos fazer a leitura em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Nós vamos ficar em pé e vamos lê-la responsivamente. Segunda Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24 até o final do capítulo. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram, a ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 centos de prata, e um pouco de cerco de pombas por 5 quilos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele disse: se o Senhor não acode, onde acudirei eu? Darei a tua lugar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: essa mulher me disse: dá-me teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Temos hoje meu filho e comeremos, mas tendo que eu pouco tempo, dá o teu filho para que comamos. Ela respondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem me aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, me ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falai ainda com
sua santa palavra. O senhor chama Zé Carlos? Vou dar alguns avisos, em seguida a equipe de adoração, tá bom? Meus irmãos, quinta-feira, às 19h30, todos vocês estão carinhosamente convidados para uma mesa redonda. A gente vai conversar, trocar ideias sobre as mudanças do Estatuto. Eu creio que todos vocês conhecem o antigo Estatuto, que já está em vigor há algum tempo, e nós, nos últimos 3 anos, por conta de uma mudança no governo, as leis do governo, nós sentimos a necessidade de um ajuste nos estatutos, a bem da tesouraria e a bem do próprio movimento da igreja. Então, quero convidá-los, se você não conhece ainda as mudanças propostas, ligue amanhã aqui para a secretaria e nós vamos enviar para o seu endereço eletrônico o estatuto antigo com as mudanças em uma cor diferente. E quinta-feira a gente quer sentar, trocar uma ideia, ouvir a igreja em um momento bem descontraído, para em seguida a isso nós marcarmos a nossa assembleia que vai oficializar a mudança do estatuto, tá bom? Essa semana, o Ministério de Casais está informando que é a última oportunidade para que você faça a sua inscrição a tempo de concorrer a alguns suítes com hidromassagem. Nós estamos informando a igreja que haverá em setembro um retiro de casais. E o hotel disponibilizou algumas suítes especiais. E aqueles que fizerem inscrição antecipadamente poderão concorrer a essas suítes, tá bom? Queria que nós orássemos agora, que chamar o pastor José Carlos. Hoje, precisamente, alguns irmãos nossos estão pregando fora. O pastor Barnett está em Guaratinguetá, o pastor Vinícius está em Atibaia, o presbítero André está em Bragança. Todos eles a serviço. E é uma alegria saber que esses irmãos estão servindo ao Senhor. Vez por outra, um coral sai para servir o Senhor Jesus em outro lugar, o que também nos alegra. Então eu queria que nós orássemos para que Deus guarde a viagem deles, guarde o retorno deles. Tá bom, pastor Zé Carlos, vem aqui. O pastor Zé Carlos vai orar e depois dar o aviso que ele precisa dar. Tá bom, pastor? Oremos. Senhor, abençoe, ó Pai, esses nossos irmãos que estão pregando em outras igrejas, que eles sejam realmente instrumento nas mãos do Senhor, que no decorrer dessa semana, ó Pai, essas programações que o pastor citou, possam ser visitadas e abençoadas pelo Senhor. Sim. Aqueles irmãos que ainda estão indecisos quanto a participar ou não, que o Senhor trabalhe nos seus corações, para que a certeza daquilo que vão fazer venha do Senhor. Obrigado, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Oramos em nome de Jesus. Amém. Clô, por favor. Nós estávamos com dificuldade com relação à nossa viagem missionária. Antes, no dia 18/6, estará conosco o pastor João Luiz Santiago, no nosso próximo culto de missões. Pode passar, Clô. Nós estávamos com algumas dificuldades com relação à data desta viagem missionária. E nós acertamos com o pastor Josué e ficou do dia 6 ao dia 13. Antes era de 8 até o dia 16. Por que dia 13? Porque ele vem para São José dos Campos, né, para São Paulo, no dia 13. Ele não queria deixar a gente lá sem ter alguém que pudesse nos auxiliar. Então concordei com ele e nós fizemos esta mudança. Tá? Então aqueles que já falaram comigo que quer participar dessa viagem, verifique essa nova data, a disponibilidade sua. E também tem alguns irmãos que precisam de algum auxílio para que possam participar dessa viagem. Então, se você puder auxiliar de alguma forma esses irmãos, fale comigo ou fale com o Perotti,
para que nós possamos estar auxiliando esses irmãos. Nós vamos precisar para essa viagem apenas de creme dental e escovas de dentes, tá? Então, se você puder doar alguma coisa, me procure, eu falo com o presbítero Perotti, ok? Muito obrigado. momento de cânticos espirituais. Boa noite a todos. Paz do Senhor.
Que bom que nós temos Jesus, não é assim? Temos passado por momentos difíceis e essa canção fala: vem nos salvar. Quantas vezes você já falou para Jesus: venha me salvar? Né? Mas não é, Jesus não é uma coisa particular só nossa, né? Nós não devemos ser egoístas. Senhor, venha salvar a nossa nação, Jesus. Venha salvar o meu inimigo, venha salvar aquele que é frio, que não se importa com o Senhor. Eu gostaria de convidar a igreja a ficar em pé e a cantar essa música, né? Pensando nessa reflexão, fazendo disso uma reflexão, pedindo para que o Senhor nos salve, seja qual for o nosso problema, e para que Ele salve também a nossa nação, os nossos amigos. A solução é para Jesus. Ele é a solução. Amém? Preciso for, todo joelho dobrará. E quando a gente fala todos, são os nossos, que temos o compromisso de orar, de adorar. Às vezes cantamos canções e não refletimos. Quantas vezes nós temos dobrado os nossos joelhos para clamar? Oramos sentados, deitados, quase dormindo. Quase nunca dobra o joelho. Precisamos melhorar com o Senhor. Não só melhorar no serviço, na escola, em casa, no relacionamento, mas principalmente melhorar com o Senhor. Vamos cantar essa canção?
és digno de todo louvor. Deus quer de nós um coração quebrantado, um coração rasgado, pronto para adorá-lo, pronto para bendizê-lo, pronto para pregá-lo. É impressionante mesmo o amor do Senhor que Ele tem por nós. E mais uma vez eu vou dizer, Ele não é só nosso, né? Vamos entoar essa canção Quebrantado, pensando no que Jesus fez por nós, pensando que Ele gentilmente nos atraiu, Ele gentilmente entregou a sua vida por nós. Amém? Sacrificado, pelo que o Senhor fez, ó Pai, para que a gente, tão pecador, pudesse ser salvo. E nós queremos te pedir, Senhor, salva a nossa nação, o nosso país, salva o mundo, Senhor. Nós temos vivido tempos difíceis, tempos sem Deus. Usa-nos, Pai, para levar Deus, para levar Jesus. O Senhor sabe das nossas limitações, mas nós
reconhecemos o quão maravilhoso o Senhor é. E o Senhor, nós estamos aqui para dizer, pode nos usar, Senhor. Pode nos usar para levar Jesus àqueles que tanto precisam. E vai moldando o nosso coração para que a gente, Senhor Jesus, possa ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja. Dá-nos mais graça, Senhor, para que a gente consiga esperar o tempo que é determinado pelo Senhor, para que possamos viver as Tuas maravilhas, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque nós temos o Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter nosso momento infantil agora. Alô? Pronto. Obrigada, Fábio. As preciosas crianças, vamos lá? Vamos cantar. Nós vamos entoar ao nosso Deus uma música linda que me faz lembrar a minha infância também. Que Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Nós vamos cantar 2 vezes e depois nós vamos pedir para a congregação cantar conosco, ok? Vamos cantar bem bonito e bem forte, certo, preciosos? Vamos lá? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, cantando eu vou, Deus é bom pra mim. A tia errou, né? Mas tudo bem, agora nós vamos cantar direitinho, tá? Não vale errar. A igreja, por gentileza, se coloque em pé e vamos cantar certinho e vamos ajudar a tia Geu para não errar mais. Vamos lá? Quem sabe fazer o gesto? Vamos fazer no gesto? Deus é bom pra mim. 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 Feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim. Vamos orar? As nossas crianças irão se deslocar agora para um culto apropriado à faixa etária deles. Nós queremos confirmar sobre os cuidados do Senhor, não somente eles, mas os professores, bem como a aula que eles vão aprender. Eu quero convidar o Paulo de Tarso, que vem aqui orar por este culto infantil. Obrigado. Obrigado, Paulo. Vamos orar então, meus irmãos. Santo Deus e Pai, a Ti nós encomendamos as nossas crianças, Senhor Deus. Certo de que estarão seguras nos Teus braços, Senhor Deus. Principalmente porque sabemos que temos pessoas preparadas por Ti, Senhor Deus, para instruí-las, Senhor Deus, para estar com elas, Senhor Deus. Muito obrigado porque essa igreja investe nessas crianças, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque elas já estão ouvindo, Senhor Deus, sobre a salvação em Jesus Cristo, Pai. Obrigado pelos louvores e pelo culto que há de continuar, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, as crianças poderão se deslocar para o culto apropriado à sua faixa etária. E eu quero convidar os irmãos, por gentileza, que abram as suas Bíblias no Salmo de número 90. Quero pedir o Edson Augusto e o Nascimento, que por gentileza auxiliem o seu Samuel Mendes a vir até aqui à frente por alguns minutos. Obrigado, meninos. Hoje não é um dia comum, não é. Hoje é um dia mais do que especial. Dentre as muitas razões que tornam esse dia especial, está a vida do querido Samuel Mendes. Gente, hoje ele completa 90 anos. Olha que bênção. Que coisa graciosa.
quantas pessoas já foram abençoadas por ele, pelos seus escritos, pelo seu testemunho, pelo seu carinho, pela bondade de Deus na vida dele. Há muitos anos atrás, eu vim pregar aqui e foi uma das famílias que nos acolheu. Eu acho que foi uma das primeiras casas onde eu almocei. E lá ele disse: pastor Wurdenberg, o senhor vai sentar-se aqui. Dona Beth, a senhora vai sentar-se aqui. E a partir dali nós começamos a amar o seu Samuel. Obrigado, Kátia. Aqui no versículo 14, e o versículo 15 diz-nos assim: sacia-nos de manhã com tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que possamos cantar. Eu quero agradecer a Deus pela vida do seu Samuel, porque ele chegou do Rio de Janeiro e foi amado aqui. E aqui ele encontrou a sua esposa, e aqui ele constituiu família, criou filhos, netos. Eu quero agradecer pessoalmente pela a vida dele e pela amizade que une as nossas famílias. Mesmo assentados, uma vez que vocês acabaram de fazer isso, vamos orar a Jesus por ele. Vamos agradecer e pedir que o Senhor venha saciá-lo todas as manhãs, para que ele possa cantar com júbilo, possa se alegrar todos os seus dias. Por tantos quantos foram os dias de aflição, o Senhor venha alegrar. Tantos quantos foram os anos de adversidade, o Senhor venha abençoar. Esta igreja, Senhor, é testemunha dos benefícios do Senhor, através da vida do seu Samuel, nosso irmão, teu servo. Obrigado, Pai, por ele. Muito obrigado. Por tudo que ele semeou, por tudo que nós recebemos do Senhor através dele. Eu e a minha esposa somos testemunhas desses benefícios. E eu quero pessoalmente te agradecer por esse dia tão especial, em que o teu servo completa 90 anos. Muito obrigado. Até aqui o Senhor o abençoou e por ele abençoou a igreja. Até aqui a tua bondade foi vista. Todas as manhãs o Senhor veio saciá-lo com tua bondade. Por isso nós junto com ele cantamos júbilos e louvores ao Senhor. O Senhor nos tem alegrado com a sua vida e nós te contemplamos com gratidão. Aceita nossa gratidão pela sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não programamos nada, mas eu queria também trazer uma palavra de gratidão à igreja. O pai faz parte dessa igreja há 65 anos, mais ou menos, né, pai? Desde que veio do Rio para cá, com alguns intervalos, mas a maior parte do tempo ele esteve aqui. Então essa igreja tem sido uma bênção na nossa família e especialmente na vida do papai. Mais recentemente, a igreja tem o apoiado, né? Tem nos apoiado como família e ele especialmente. Então eu queria agradecer ao Ministério da Maturidade, Rodrigo e Aline. Vou usar o nome dos dois aqui, mas agradecendo a todos. Rodrigo e Aline especialmente têm sido muito atenciosos com o papai. Também o pequeno grupo que se reúne na casa da Adi, não é? Da Áurea, o Zé Carlos e a Zola têm nos ajudado muito, passando lá e levando o papai, trazendo para poder participar desse grupo durante a semana. Então são demonstrações de carinho e amor da igreja para com a nossa família, especialmente para com o papai, e nós agradecemos. Pedimos que Deus retribua a vocês
o carinho que vocês têm tido conosco, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Quero convidar a Cláudia. Após este louvor, eu queria que vocês ouvissem a letra deste hino e meditassem nele, e em seguida abram as suas Bíblias em Reis, na continuação do texto que foi lido, tá bom? Obrigado, Cláudia. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. Então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai está cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão só me vou prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem,
vai ficar tudo bem. Que Ele sussurre isso ao nosso coração. No dia da angústia, no dia da despensa vazia, no dia em que você entrega currículo e não tem resposta, no dia do atrito na alma, que Ele sussurre ao seu ouvido: vai ficar tudo bem. Amém? Sossega. Vai ficar tudo bem. Abra, por gentileza, a sua Bíblia. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado, muito obrigado. Rogo que o Senhor Jesus te abençoe aqui. E como orou a Kátia, numa oração tão corajosa, que o Senhor nos use. Estamos aqui para ser usado, foi o que ela disse na sua oração. Capítulo 7. Veja se é o retrato do Brasil. Mesmo assentados, os 17 primeiros versículos, desculpem por ser uma leitura tão grande. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Então, pois, vamos agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se, pois, ao anoitecer, para dirigirem-se ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam.
Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei os enviou homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Deram ao rei e à guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Apenas até aqui. Eu sei que você deve conhecer esse texto, e eu queria aplicá-lo para a nossa realidade e trazer de volta a oração da Kátia. O que nós iremos fazer? Tá bom? Vamos orar. Curve a sua cabeça, por gentileza. É teu, Senhor querido, este povo, exclusivamente para o culto é este lugar e este tempo. E nós estamos agora quietos para ouvir o Senhor. Fala também na exposição de tua palavra, superando as limitações do teu servo, porque esse povo é teu, esse tempo exclusivamente do Senhor. Fala conosco que aqui estamos, fala conosco que estamos pela internet, mas fala claro, nos conta da tua história e da história do teu povo, aplicando a nossa realidade e nos desafiando para aquilo que o Senhor propôs para cada um de nós. Eu peço essa graça por mim e pelos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica muito claro no texto que foi lido que o nosso Deus, ele é poderoso. Ele está sobre as nações. Tudo que passa, ele exerce poder. Ele coordena todas as ações. Ele fala ao coração de um, fala ao coração do outro, e ele não somente é poderoso, como ele é amoroso. Fica muito bem um cântico de louvor ao nosso Deus. Ele pode ordenar que a nossa alma sossegue no meio do temporal, porque ele tem um controle, ele conhece a língua dos ventos. Ele pode dizer: sossegai, calma. Eu vou abrir os seus olhos para que você veja o que normalmente você não está vendo, porque há uma legião de anjos te protegendo. Esse é o texto do capítulo 6. Ele tem o controle sobre a Síria. O coração de Ben-Hadad está sob os cuidados dele. Ele tem o controle da Samaria. E o coração do rei está sob os cuidados dele. Naqueles dias,
ele ordenou que a Síria chegasse a Samaria. E eles ilharam Samaria, sitiaram. E por um longo tempo ninguém entrou e ninguém saiu. E esse sítio fez com que as despensas de Samaria se esgotassem. Eles até tinham dinheiro, mas não tinham onde gastar. E com isso, então, 3 coisas aconteceram lá. A situação da época, ela é muito parecida com a nossa, resguardada as devidas proporções. É lógico. Com o sítio veio a fome. 6:25 diz isso. O povo não podendo sair ao campo, não podendo ir na sua horta, que ficava a algumas fora dos muros de Samaria, veio então a fome. E o povo então a princípio comeu o que tinha no freezer. Depois comeu o que tinha na geladeira. Depois passou-se para a despensa. Acabou tudo isso, não tinha mais o que comer. Aí então veio a recessão, a ponto de eles venderem a cabeça de um animal imundo por 1 quilo de prata. E um pouco de esterco de pomba por alguns ciclos de prata também. Isso é fome. Isso é fome. Eu não sei se vocês entendem de fome. Eu não digo de chegar ao meio-dia e dizer, querida, e aí? Eu estou vazado. Aí a esposa diz, mais 5 minutos. Aí você volta para a sala e o cheiro chega e você quase sem andar vai para a cozinha. Mas você tem. Se não tem na mesa, tem na despensa. Se não na despensa, tem na geladeira. Se não na geladeira, no freezer, tira de lá, põe no micro-ondas, rapidinho você tem o que comer. Mas lá na Samaria não tinha isso. Fome. O sítio trouxe fome. Aqui na João Guilhermino tem um senhor que usa uma placa escrita num papelão. Fome, ajuda. Eu não sei se ele quer dizer, eu tenho fome, me ajude. Tá só 2 frases, fome, ajuda. Passei esses dias lá, e aquilo mexeu comigo, eu lembrei desse texto. Não teve como não ajudar. E é interessante que eu estava de moto, e eles não pedem para quem está de moto. Olha só. Eles acham que quem está de moto não tem coração, ou não tem dinheiro. Está de moto, não tem coração, não é possível. Ou então não tem dinheiro, eles não pedem. Ele pediu de cá, aí eu enfiei a mão na carteira, ele olhou para mim, eu tirei uma cédula e dei para ele. Eu acho que eu mudei o conceito dele acerca de motoqueiro, motociclista, eu sei lá. Vou testar na próxima semana, passar lá de moto para ver. Fome! Eu creio que nós não saibamos o que seja ter fome e não ter o que comer. Provável que alguns tenham, mas nós não. O sítio trouxe um outro problema. A fome não resolvida trouxe a miséria. E Israel, Samaria, precisamente, chegou às raias do absurdo. 2 mães fizeram um trato. Diz, olha, não tem nada já na despensa, na geladeira, no freezer e na geladeira. Não tem nada. Eu tenho um filho adolescente. O que você acha da ideia? Aquele negócio de aborrecente. Vamos resolver a questão? É como? Pensa comigo. 2 filhos e fome. Fome e 2 filhos. Hoje, a gente mata a fome.
amanhã a gente mata a fome de novo. Você entendeu? Você não tinha pensado nisso. Mas a miséria a levou a pensar, a planejar que isso não se copia em São José. Mas elas fizeram isso. Deram um jeito. Mataram e fizeram um cozinhado lá. Isso é muito pequeno. Porque elas comeram um dia só. Em outro dia, o combinado não é caro. Elas foram lá, e só que a segunda mãe, uma vez com o estômago já mais ou menos satisfeito, ela não resolveu o problema, escondeu o neném dela. Aí então isso é miséria. Isso está além da fome. Além da fome. Eu creio que o Brasil não saiba o que seja fome, muito menos o que seja miséria. Não resolvido a fome, veio a miséria. Não resolvido a miséria, veio a depressão. Veio um problema de ordem interior sem precedente. A miséria mexeu com a liderança e com a mente deles. Houve então um descontrole, um desespero. O rei passava e essas mães trouxeram a questão para o rei resolver. Nos acode, rei. Aí o rei disse, mas se Deus não te acode, é como eu? De onde eu? Se ele não resolve, como quem sou eu? Qual é o problema de vocês? Aí elas então falaram, tivemos um trato. Fizemos um trato. E eu cumpri a minha parte no trato. Quando foi a vez dela cumprir a parte dela, ela não cumpriu. Ela escondeu o trato. Resolva o Senhor. Diz-nos o texto que o rei rasgou as suas roupas e mostrou que havia um sentimento de humilhação por fora, escondido, que ninguém via. Havia um apelo de humildade ao Senhor. Havia debaixo da roupa de rei um sentimento, um grito de socorro. Aí então, no desespero, ele culpou a igreja. Já havia culpado Deus, não vendo, ele culpa então a igreja. Ele diz, faça-me Deus o que bem lhe aprouver, se amanhã, a essas horas, se hoje, no final do dia, a cabeça do pastor estiver sobre os ombros. Se essa moda pega, já pensou a minha preocupação? Duas preocupações. Uma que para resolver problema, a gente resolve comer os filhos. É um grande problema. Outro, para resolver problema, a gente mata o pastor. Aí a preocupação é grande. Estava instalado o caos na Samaria. Eles ligavam o noticiário e era corrupção, e corrupção, e corrupção, não tinha para onde ir. Compra uma revista, corrupção, corrupção, capa a capa. Não havia outro papo. O congresso lá era semelhante ao nosso, resguardado as proporções, é lógico. O que fazer? Ninguém mais vê notícia. Desliga-se todos os televisores. Não se compra mais nenhuma revista. Não se lê mais nenhum jornal. Vamos fazer o que então? O que a igreja vai fazer? Qual que é o papel da gente? Vamos procurar o rei? Mas a corrupção está lá, ué. Parece que o rei é um dos culpados dessa situação. Vamos procurar o pastor. Mas aqui diz que o pastor se sentou com os principais líderes para ouvir o que Deus estava dizendo. E Deus falou. Vamos fazer o quê? Aí, quem são os homens que Deus usa para mudar essa situação toda? Aqui no capítulo 7,
diz isso. A palavra de Deus foi: amanhã, a estas horas mais ou menos, está resolvido o problema da fome. Mais ou menos nessas horas, Deus trouxe a direção. Mas quem são os homens que vão ser usados? Aí ficou então uma pergunta. Ficou no ar. Quem é que Deus vai usar? O rei? Não, o rei não pode. Os dignatários? Não, também não. Há uma corrupção. Você culpa quem? Pela situação do Brasil. Quem que é o culpado? A gente encontrar o culpado, acha-se a solução? Não. Mas aqui, diz-nos o versículo 3, que 4 homens leprosos, 4 homens rejeitados, foram os instrumentos que Deus usou para causar alguma mudança na cidade da Samaria. Qualquer rei sensato usaria os seus melhores soldados, os guerreiros mais bravos, aqueles que têm uma postura mais digna para ir lá no arraial. Qualquer rei usaria os melhores homens que ele tinha no governo para uma proposta de mudança, para fazer coisas boas. Mas Deus não usou a força dos valentes e nem a sabedoria dos generais. Não usou a estratégia de guerra. Não usou nem a unção do profeta. O instrumento que Deus usou foram aqueles que ninguém dava nada por eles, que ninguém fazia conta. Que Deus usou para mudar a situação foram 4 homens leprosos. Para promover coisas boas, Deus usou os rejeitados, os leprosos, aqueles que ninguém usaria. E é interessante que é provável que no passado estes homens tenham sido bênçãos para Samaria. Tinham famílias. Não sabemos o que é feito de suas famílias, mas eles eram leprosos e por isso mesmo estavam fora dos muros. Eles não têm muito acesso por conta do problema que eles viviam, que era mais sério do que o problema dos que estavam dentro. Porque além da fome, da miséria e da depressão, eles tinham a lepra. A situação deles era pior ainda. Mas há uma postura diferente naqueles homens. Já se sentiu descartável? Você já foi cumprimentar alguém com um abraço e a pessoa esticou o braço só assim, para pegar só na mão e não muito perto, como que dizendo, você lá, eu cá. Já se sentiu assim, desprezado? Já teve alguma circunstância em que você não foi contado? Não foi contado. Semana passada eu recebi uma manchete de um jornal no Rio de Janeiro. Estranha. Que dizia, houve um acidente na Dutra, morreram 4 pessoas e uma mulher. No Rio de Janeiro. Excluíram as mulheres. Passou por quem escreveu, passou pelo primeiro editor, pelo editor geral e foi para a banca. Já se sentiu assim excluído? Eu muitas vezes, principalmente quando eu ia jogar futebol. Às vezes eu estava com a bola e o pessoal, esse o terreno marca. E é verdade, ninguém vinha muito para cima de mim, nem a bola. Nem a bola. Quantas vezes eu ficava assim, na cara do gol e pedia, mas ninguém fazia conta de mim. Você se sentiu assim? Aqueles leprosos estavam fora. Mas foram os homens que Deus usou, porque Ele não rejeita os rejeitados. Ele não descarta os descartados. Mesmo os inúteis são úteis para Deus. Tão somente o Senhor os usou. Observe que as ações que Deus usou para proporcionar melhoras veio por aqueles homens. Versículo
5, 4 e 5. Havia fome. Olha só, a estratégia daqueles homens. Estavam sentados e disseram: o que nós estamos fazendo aqui sentados? Vamos morrer. Se formos, morremos. Se ficarmos, morremos. Se entrar na cidade, há fome, morremos. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Então vamos agora. Vamos dar no arraial do Sírio. Se nos deixar viver, viveremos. Se nos matar, só morreremos. A vida deles não é tão valiosa a ponto de deixá-los parados. A filosofia deles é melhor andar à toa do que ficar à toa. Não é verdade? É melhor andar à toa do que ficar à toa. Por que eu vou ficar no meu apartamento com a boca escancarada, cheia de leite, esperando a morte chegar? Conhece aquela poesia? Vou ficar no meu apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar? Não vou fazer isso. A ação que Deus usa é uma ação de coragem desses homens desprezados. As ações de Deus são, às vezes, estranhas aos nossos ouvidos. Vocês lembram como é que ele destruiu os muros de Jerusalém? Se eu contasse para você que uma turma gritou do lado de lá do muro para que o muro caísse, você acreditaria? Você acreditaria que muros fortificados caem com grito? Não. Ninguém acredita. Mas foi o que Deus usou. Porque não era o grito. Era Deus que usava o grito. As ações de Deus são essas, às vezes estranhas para nós. Como é que a gente vai mover o Congresso e o Senado? Vamos fazer uma greve. Todo mundo lá, com bandeiras vermelha não, verde. Verde não. Branca, obrigado. Aí todo mundo vai gritar: fora o governo, fora o governo. Aí o governo vai dizer: eu vou ter que sair, esse povo quer que eu saia, olha só, vou ter que sair. Aí sai um e entra o outro, aí a gente se enche de expectativa, aí vai melhorar. Como é que melhora? É mudando o governo? Para quem vamos levar a nossa causa? Para o governo? Não, aqueles homens não fizeram isso. Se ficarmos, morreremos. Se formos, morreremos. Então é melhor ir. É melhor, então, andar à toa do que ficar à toa. É melhor morrer movimentando-se do que sentado num apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando que a morte chegue. É muito melhor morrer em movimento. Eles não aceitaram o caos como sendo determinante. É assim mesmo. Todo adolescente é igual. Todo marido é igual. Só muda o endereço. Aí fica por isso mesmo. Aí você vai aceitar isso? Ou você vai lutar contra isso? Aqueles homens fizeram isso. O sítio em Israel, proposto pela Síria, era uma guerra. Enviar leprosos para o campo do inimigo era impraticável, impensável, mas foi o que Deus fez. Aí eles foram na total dependência de Deus. Não desista. Não joga a toalha. Diga para Deus o seu problema. Senhor, tem fome aqui. Se eu ficar aqui, eu morro. Se eu ficar aqui, eu morro. Se eu ficar aqui, então eu vou andar. O Senhor vai movimentar alguma coisa. Deus é Deus. E Ele sabe do seu problema. E da sua luta. E aqueles homens foram lá. Versículo 9, quando eles chegam lá, Deus havia chegado antes. Eles não sabiam, mas Deus chegou antes. Deus trouxe um barulho diferente para o arraial dos sírios. Eles ouviram uma coisa estranha. E eles deduziram que aquilo era o rei de Israel, que sem poder sair, mas ele passou um WhatsApp
Alô, é o rei dos egípcios? É o rei dos amorreus, dos heteus? Venham para cá, estou mandando dinheiro. Eles deduziram, não sei como isso. Mas o Senhor cegou o entendimento deles. Eles ouviram um barulho e deduziram que Israel havia alugado os inimigos. E eles então, correram. É interessante que na corrida, eles nem se prepararam para correr. Eles não imaginaram que correr a cavalo é mais rápido do que correr a pé. O desespero foi tamanho que eles acharam que correr a pé é muito mais rápido. E eles foram embora e largaram lá tudo. E na correria eles largaram roupas e foi ficando pela estrada. Aqueles 4 rejeitados chegaram lá, silêncio, ninguém. Aí eles entraram numa barraca e comeram, e comeram, e beberam, e comeram, e beberam. Pegaram um pouco de ouro, um pouco de prata, saíram e esconderam. Voltaram para outra barraca, entraram, comeram, 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 beberam, beberam, beberam. Pegaram mais coisas e esconderam. Aí caiu a ficha. E a minha proposta é que essa ficha caia hoje aqui. Não é bom o que nós estamos fazendo. Não é possível que Deus só ame nós 4. Não é possível que Ele só queira matar a fome de nós 4. Não é possível que Deus só tenha salvação para nós 4. Não é bom o que fazemos quando pensamos só na gente. Quando eu só oro por mim. Quando eu sou capaz de pedir uma oração pelo meu gatinho. Mas não oro pela nação. Quando eu oro por um probleminha de unha encravada. Gente, ora por mim. Estou com unha encravada. Que negócio chato. Tem unha encravada? Eu estou com unha. Orem por ela. E eu não lembro que há famílias se perdendo e perdendo os filhos para as drogas. E eu ocupo o espaço da oração com algo tão pequeno. Com tanta coisa mais séria. Não é bom o que fazemos se pensamos só na gente. Não é bom se eu não penso no vizinho e no outro e no bem-estar de uma nação. Não é bom se eu passo pelo semáforo e eu finjo que eu não estou ali para ver aquele homem que diz: fome, ajuda. Eu posso não ter o que ele quer, mas eu tenho o que ele precisa. Eu posso não ter ouro e prata, mas eu tenho um nome. O que ele me pede eu posso até não ter, mas eu tenho um nome. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda! Como não me incomoda a fome do outro? Como não me incomoda a perdição do outro? Como não mexe comigo que alguém perca um filho para as drogas? Como não mexe com a minha oração o fato de ter uma família se degladiando porque o filho saiu sexta-feira e é domingo ele não voltou ainda? Como não mexe com as minhas emoções ver a Cracolândia? Não mexe com você? Não é possível. Não é possível que não mexa com você a Cracolândia. Não é possível. Que aquilo não mexa com você, não te faça orar, pelo menos. O Senhor muda aquele quadro. A reação que Deus usa para causar mudanças está aqui. Eu não posso achar o que eu achei que saciou a minha fome e dizer: graças a Deus que eu tenho comida. Graças a Deus que eu tenho emprego. Graças a Deus que eu tenho família. Graças a Deus que são 10 horas e meus filhos estão tudo dormindo. Que coisa boa. E eu não pensar ou não orar por quem não tem filhos? Ou por quem tem e os perdeu? Como não mexe? Não é bom o que nós fazemos. Esse é dia de boas novas. Se nos calamos, seremos culpados. Quem vai me culpar? Ninguém sabe, ué. O rei não sabe. Quem é que vai me culpar?
O Senhor irá fazer isso. Porque quando eu disser que aquele perverso vai morrer e você não avisar ele, ele morre. Mas a culpa eu vou requerer de você. O sangue eu vou requerer de você. Ezequiel 3,18. Eu estou lendo, a vontade de pular aquele texto. Tenho vontade de pular. Porque você disse, um dia que eu falar para ele, e você não falar que ele vai morrer, ele morre. Ele vai morrer. Eu falei que ele morre, ele morre. Mas eu vou requerer de você. O que que a igreja vai fazer? Bem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, foi o texto que foi lido aqui e eu não combinei com o Manuel Coutinho. Ó, lê esse texto aqui. Não, o de Reis eu dei para ele. Mas o da oração, da humilhação, de Deus que responde a oração, não. Eu quero convidar você a orar. E o que o Senhor te deu, deu para você e deu por você para outras pessoas. A salvação deu para você e deu por você. Eu não posso então ficar calado, ficar quieto. Eu quero desafiar você a ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer alguma mudança, alguma coisa boa. Que você seja portador de boas notícias. Chegue no muro e diga, tem vida lá. Porque tem gente lá fora que não sabe que tem comida aqui. Tem gente lá fora que não sabe que tem paz aqui. Tem gente lá fora que nem sabe que isso aqui era uma igreja. Eu ouvi isso, eu nem sabia que aquilo era uma igreja. Tem gente lá fora que não sabe que aqui lares são restaurados. Vidas são abençoadas. Eles têm que saber, gente. E somos nós, os leprosos, os rejeitados, que vamos fazer isso. Chegar lá e dizer, tem salvação naquelas portas. O ruído lá é de salvação, é de louvor. Eu vou passar e vou te pegar. E vou te levar para lá, para que você seja tão abençoado como eu fui. Porque eu estava esquecido, rejeitado, mas fui alcançado pela graça. E eu quero que essa graça alcance também você. Vamos lá! Para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os hinos de Deus. Você vai ser muito bem recebido. E o Senhor mudou a história de uma cidade por 4 leprosos. Num dia se vendeu uma cabeça de jumento, 80 ciclos. No dia seguinte, um alqueire de flor, de farinha. Um ciclo. Se vendeu isso lá, cevada por um ciclo. Eu sabia que negócio de farinha era um negócio valioso. Sempre soube. Viu, Coutinho? Farinha é um negócio valioso. O Ceará é rico disso. Mas lá não se vende um alqueire de farinha por um ciclo. A abundância aqui e a fome lá fora. A abundância de paz, de graça, de alegria e de salvação. Famílias lá fora estão se perdendo. Vamos lá, vamos falar do amor de Jesus. Do jeito que você sabe falar. Ontem eu ouvi o Tiago pregar, fiquei maravilhado. Ele não pregou como um pastor. Não. Ele pregou como alguém da idade dele, com a experiência com Deus. Pronto, ele pode fazer isso. É mais fácil para ele fazer isso com os seus colegas lá na escola do que eu chegar lá e dizer, ó, o pastor veio aqui para pregar. Ah, é pastor? É muito mais fácil para vocês do que para mim. Algumas portas estão fechadas para a igreja, mas não estão para o povo de Deus. Ah, é o pastor? Já sei. Vem falar de dízimo. Vem falar de dinheiro. É só isso que a igreja sabe falar? Já ouvi isso tantas vezes. E por conta disso, algumas portas se fecham. Vá lá e fale do amor de Deus. Curve sua cabeça.
estamos numa crise, gente. Quem que a gente vai culpar? O governo? Vamos procurar ajuda em quem? No governo? Vamos falar para ele, o que a gente faz? Ele vai dizer, se Deus não faz, quem sou eu para fazer por você? Então vamos a Deus direto. Vamos a Deus direto. Não tem por que usar intermediário. Ele nos deu a autoridade do seu nome. Vamos clamar ao Senhor. Vamos fazer um jejum por essa nação. E pelas pessoas que estão lá fora, que perecem, que morrem, sem ter aquilo que nós já temos com abundância aqui. Vamos orar. O seu testemunho lá fora surte mais efeito do que uma pregação. Uma visita que você faz pode ser mais benéfica do que o efeito de uma mensagem aqui na igreja. Porque a pessoa está vendo, não só ouvindo. As suas ações devem falar mais alto do que a sua boca. Foi isso que o presbítero Marcos Deman falou hoje aqui. Uma boa ação pode resolver tanta coisa. Um convite pode resolver tanta coisa. Um abraço pode ter um peso tão extraordinário. Um cumprimento. São instrumentos que Deus pode usar para mudar a situação de algumas pessoas. Vamos nos levantar do nosso lugar e vamos lá fora buscar os que estão lá. Vamos dizer para a gente mesmo, não é bom o que a gente faz. Não é bom, estamos comendo, bebendo e guardando dinheiro. Comendo, bebendo e guardando dinheiro. Comendo, bebendo e guardando ouro. Não é bom. Não é bom. Comer, beber e guardar dinheiro não é bom. Tem gente morrendo de fome, sem saber que é boa comida no nosso arraial. Senhor, dura palavra essa. Eu quero agradecer pelo teu cuidado. Quero te agradecer porque o Senhor usa aqueles que normalmente não são considerados. Os que são esquecidos. Os que estão nos bastidores. Eu quero agradecer porque a força do trabalho dos que estão nos bastidores é tão grande e nós queremos destacar e agradecer ao Senhor por isso. E pedir que o Senhor nos use. Estamos aqui. Lá fora há fome, há miséria e há um desespero. Mas nós temos o que comer, o que beber. Estamos seguros. Mas isso que o Senhor nos deu não pode ser exclusivamente para nós, senão por nós para outros também. Eu peço tua graça sobre isso, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a cantar o hino 341 em pé. Quero ser um vaso de bênção. E é o seu compromisso de sair da Samaria e ir lá fora e trazer alguém para provar o que nós provamos. 3, 4, 1. Quero ser um vaso de bênçãos. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos.
Mais uma vez, obrigado por sua presença aqui. Quero convidar o pastor Roberto e a Irma, por gentileza, que cumprimente os irmãos na porta central. Quero convidar Cláudio Osiro, Dona Valéria, para que cumprimente os irmãos na porta lateral, por gentileza. Dona Beth, eu, Pedro do Sô e Alana Schneider, na porta da praça. Tá bom? Vamos colocar em pé, por gentileza. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar. Help, por gentileza. Ore ao Senhor. E que essa semana você coloque em mente alguém para falar de Jesus. Um parente, alguém na empresa, um vizinho de condomínio. E vá lá e fale que aqui tem pão. E pão com fartura. Na casa do meu pai tem pão com fartura. E muita gente morre de fome longe da casa do pai. Vamos dizer isso, gente. Coloque alguém na mente. E vai orar para que isso seja concreto na nossa realidade. Por favor. Senhor, nosso Deus, eu te agradeço pela palavra que tu nos enviou, Senhor, que isso possa ficar vivo nos nossos corações. Sim, e que essa semana, Senhor Deus, nós teremos bênçãos na vida de outras pessoas, podendo levar a tua palavra, o teu amor e a esperança, e que pela fé chegaremos lá. Em nome de Jesus, amém. 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 O Senhor nosso Deus abençoe a tua casa. Conserve a paz na tua casa. Ele multiplique o pão na tua mesa. Que haja paz da parte de Jesus, o príncipe da paz, nos teus relacionamentos. Que o Senhor ouça e responda às suas orações. Que o favor dele seja dispensado sobre você. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Cristo Jesus, nosso Senhor, o consolo, a mediação do Espírito de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.